O Ministério da Fazenda finalmente admite que o país vai crescer menos e a inflação será maior. Ao mesmo tempo, barreiras internacionais punem a economia por alinhamentos políticos desastrosos. Com Lula no poder, a tendência é de piora e uma grande crise pode se agravar em 2027. Teremos um futuro caótico ou de mudanças? Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Ajude a propagar as ideias de liberdade. Deixe o seu like e compartilhe com seus amigos. Um artigo seu pode virar vídeo aqui também, sabia? Este artigo foi escrito por Altieres, o último herói da Terra, revisado por historiador libertário e será narrado por mim, Djalma Guedes. Este início de 2026 marca um momento de clareza e decepção para os pobres coitados pagadores de impostos. As máscaras da estabilidade fiscal caíram mesmo com as farsas dos números oficiais do governo que foram divulgados nos últimos anos. O aparato estatal não consegue mais esconder a realidade da destruição de riqueza. A Secretaria de Política Econômica divulgou neste início de ano seu boletim macrofiscal. O documento é um atestado de óbito para as promessas de prosperidade via gasto público. A projeção de crescimento da economia brasileira foi reduzida. O produto interno bruto agora deve crescer apenas 2,3%, segundo os dados oficiais. Antes, a estimativa era ligeiramente superior. Ao mesmo tempo, a projeção para a inflação subiu para 3,6%. Esse valor está acima do centro da meta estabelecida pela própria burocracia. Para o libertário, esses números não causam surpresa. Eles são a consequência inevitável da intervenção estatal na economia. O Estado é um parasita que drena recursos do setor produtivo para sustentar uma casta improdutiva. Quando o parasita cresce demais, o hospedeiro começa a definhar. A taxa básica de juros, a Selic, permanece em 15% ao ano, novamente de acordo com o governo, e não quer dizer que o governo está falando toda a verdade do que está acontecendo. Este é o maior patamar registrado em 2 décadas. A elite estatal alega que juros altos combatem a inflação. Contudo, é o próprio Estado, por meio do Banco Central, quem gera a inflação ao expandir a base monetária e gastar sem limites. Os dados mostram que a trajetória de gastos com benefícios sociais é insustentável. O gasto com o benefício de prestação continuada, o BPC, deve saltar para 300 bilhões de reais em 10 anos. Já o rombo com o governo federal com a Previdência ultrapassou os 317 bilhões de reais. Estamos diante de uma pirâmide financeira institucionalizada. O sistema de repartição depende de novos pagadores para sustentar quem já está no topo. Como a demografia muda e a economia estagna, a pirâmide está desmoronando. O Estado, em vez de admitir a falência, busca novas formas de pilhagem. Enquanto a economia doméstica sofre, o cenário internacional se torna hostil. O governo daquele país que estatistas chamam de Estados Unidos adotou uma postura agressiva. Uma nova ordem de emergência nacional foi emitida pela administração americana. O resultado prático é a imposição de uma tarifa adicional de 40%. Essa sobretaxa atinge produtos vitais para a balança comercial nacional. Minério de ferro, carvão e estanho agora enfrentam barreiras quase intransponíveis no mercado americano. O pretexto para essa agressão econômica é a segurança nacional e a proteção da indústria doméstica. Na visão libertária, tarifas são impostos sobre os próprios cidadãos. O governo americano pune seus consumidores ao encarecer a matéria-prima importada. Por outro lado, o governo brasileiro colhe o que plantou em sua política externa. O alinhamento com regimes autoritários gera retaliações previsíveis. No dia 5 de fevereiro, ocorreu uma reunião de alto nível entre representantes brasileiros e daquela nação que estatistas chamam de
Rússia. O vice-presidente brasileiro e o primeiro-ministro russo discutiram parcerias estratégicas em Brasília. Enquanto o Ocidente fecha portas comerciais, o governo busca refúgio no leste. Essa escolha geopolítica tem um custo econômico altíssimo que será pago pelo setor privado exportador. O livre comércio é a base da civilização e da prosperidade. Quando governos usam tarifas como armas, eles destroem a divisão internacional do trabalho. O resultado é a redução da eficiência global e o empobrecimento das populações envolvidas. O Estado interfere nas trocas voluntárias para satisfazer egos de governantes. Internamente, a pilhagem continua por meio de mecanismos sofisticados. Nesta semana, o Congresso aprovou o projeto de lei número 179/2026. O texto reestrutura carreiras legislativas e cria novos privilégios. O destaque negativo é a instituição da chamada licença compensatória. A regra permite que o servidor ganhe um dia de folga para 3 dias trabalhados. O mais grave é que essas folgas podem ser vendidas e transformadas em dinheiro. Por ter caráter indenizatório, esse valor não entra no cálculo do teto salarial. Isso permite que funcionários da elite burocrática recebam até R$ 77 mil mensais. Enquanto o Ministério da Fazenda pede austeridade, o Congresso cria o fura-teto oficial. O impacto financeiro apenas dessas medidas no Legislativo será de quase 800 milhões de reais em 2026. Somando-se a isso a criação de 26 mil novos cargos no Executivo, a conta sobe para 6 bilhões. O sistema trabalha apenas para a própria preservação. A ética libertária nos mostra que o imposto é roubo. Não importa o nome bonitinho e fofinho que a burocracia dê ao processo. Retirar o fruto do trabalho alheio sob ameaça de agressão é um ato imoral. O Estado utiliza esse produto do roubo para comprar lealdades dentro da própria estrutura. A modernização alegada pelos políticos é apenas uma atualização nos métodos de extração de riqueza. Eles criam gratificações de desempenho que variam de 40% a 100%. Mas quem mede o desempenho de quem tem o monopólio do serviço e da força? A economia austríaca explica por que o planejamento central sempre falha. Sem o sistema de preços livres e sem o lucro e prejuízo privados, a alocação de recursos é impossível. O Estado investe bilhões em institutos e cargos que não atendem às necessidades reais dos consumidores. O resultado é o que vemos hoje: estagnação e inflação. A produtividade cai porque o capital é desviado para usos políticos. O empreendedor é sufocado por impostos e por uma taxa de juros que reflete o risco estatal. Não há incentivo para a poupança e o investimento de longo prazo. A reforma tributária, que entra em fase de testes agora, adiciona mais uma camada de incerteza. As empresas precisam lidar com o IVA dual enquanto o sistema antigo ainda vigora. O custo de conformidade é uma taxa extra sobre a inteligência e o tempo dos produtores. Além disso, novas taxas sobre dividendos e investimentos de renda fixa entraram em vigor. O governo quer tributar até mesmo as apostas online em 18%. Não existe área da vida humana que escape do olhar ávido do estatismo arrecadador. O cenário internacional mostra que o nacionalismo econômico está em alta. O governo americano impõe tarifas secundárias contra quem negocia com seus rivais. O mundo está se fragmentando em blocos comerciais fechados e hostis. Isso é o oposto do ideal libertário de fronteiras abertas. No Brasil, o Ministério da Fazenda admite que a desinflação será lenta. A pressão sobre o arcabouço fiscal é real e crescente.
crescente. O governo fala em medidas de contenção, mas a história prova que eles nunca cortam na própria carne. O ajuste sempre recai sobre as costas do trabalhador. A inflação cada vez mais alta é um imposto invisível. Ela corrói o salário dos mais pobres e destrói o planejamento das famílias. É a forma mais covarde de financiar o déficit estatal. O governo gasta hoje e paga amanhã, destruindo o valor da moeda. Diante de tudo isso, qual é a saída para o indivíduo? A resposta não está em votar melhor ou esperar uma reforma milagrosa. A solução está em reduzir a dependência do aparato estatal. O uso de tecnologias descentralizadas e de moedas fortes como o Bitcoin é essencial. Precisamos proteger nossa propriedade e nossa privacidade. O Estado quer o controle total das transações por meio de moedas digitais centralizadas. Resistir a esse controle é um imperativo moral para quem deseja permanecer livre. A realidade econômica de 2026 é um alerta definitivo. O modelo de Estado de bem-estar social faliu. Ele transformou-se em um mecanismo de transferência de renda para uma aristocracia burocrática. Eles têm os juízes, os legisladores e a força policial. Contudo, eles não têm a capacidade de criar valor. Toda a riqueza que eles ostentam foi produzida por você. Sem a sua cooperação e sem os seus impostos, eles não são nada. A verdadeira soberania reside no indivíduo produtor e livre. O declínio econômico que a Fazenda admite hoje é o preço que pagamos pela omissão. Enquanto aceitarmos a premissa de que o Estado deve prover tudo, seremos escravos de quem nada provê. A liberdade exige responsabilidade e autonomia. A história está sendo escrita agora. De um lado, temos o avanço da tirania burocrática e do protecionismo global. Do outro, temos a resistência de quem entende os princípios da ética e da economia livre. O futuro pertence a quem consegue enxergar além da propaganda estatal. Proteja seus ativos. Eduque seus filhos fora do sistema. Busque a independência financeira e intelectual. Somente assim poderemos atravessar o deserto econômico que os políticos criaram. Obrigado pela audiência. Esse é um canal colaborativo. Participe você também. Cadastre-se agora mesmo no nosso site visãolibertaria.com e envie seus artigos por lá. Os nossos colaboradores recebem recompensas em Bitcoin. Inscreva-se no canal e clique no botão da campainha para ser avisado de novos vídeos. Até a próxima e viva a liberdade!